Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. E eu queria chamar a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para começar aqui o nosso evento, o Sob o Olhar Delas, que é um painel só com mulheres para conversar sobre política e economia. Então, ministra Simone, te aguardamos aqui. Ministra Simone Tebet, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Esse nosso painel é um momento muito especial da Exper, que é o nosso evento Sob o Olhar Delas, onde mulheres, lideranças da política, da economia, falam sobre esses temas. E é uma honra recebê-la aqui pela 4ª vez já no nosso Sob o Olhar Delas, né? Uma figura tão proeminente no governo, a primeira vez ainda como presidente, primeira mulher presidente da CCJ, que é a comissão mais importante do Senado, depois como a primeira mulher a se candidatar à presidência do Senado, ano passado já como ministra do Planejamento e agora novamente aqui com a gente. Muito obrigada, uma honra ter aqui a senhora com a gente. Daqui a pouco a gente vai chamar também a economista e advogada Helena Landau e a vice-presidente do iFood, Luana Zemela. Mas primeiro a gente vai começar aqui nossa conversa, ministra. Eu queria falar um pouco sobre o tema do nosso painel, né, que é o Brasil que temos hoje, o Brasil que queremos. A gente sabe que do ponto de vista do investidor, a visão das agências de risco sobre o nosso país é muito importante para trazer segurança, credibilidade. E sempre que se analisa o Brasil, se fala da questão de conjugar o crescimento com a responsabilidade fiscal para que se tenha uma classificação melhor e, assim, um ambiente de negócios mais seguro. Então, eu queria que a senhora destacasse aqui para a gente, fizesse uma leitura do que o país está fazendo para alcançar esses resultados, né? A gente tem, de fato, metas ousadas colocadas pela equipe econômica, né? A senhora, o ministro Haddad, mas a gente tem algumas dificuldades no meio do caminho. Então, eu queria que a senhora colocasse para a gente a sua visão de como é que a gente está nesse trilho para fazer do Brasil um país mais seguro, mais atraente para os investimentos. Obrigada, Júnia. Em seu nome é que eu cumprimentar a todos os investidores que estão participando deste, que é o maior festival de investidores do mundo. Dizer que eu tenho orgulho de dizer que o painel Sobre o Olhar Delas existe há 4 anos, e há 4 anos eu sou convidada e faço questão de vir, porque acho fundamental para a construção do Brasil dos nossos sonhos, que mulheres ao lado dos homens, todos nós possamos construir este Brasil que todos nós almejamos. Júnia, eu acho que tem mais do que motivos para comemorar. Eu quero passar alguns números muito rápidos antes de responder a sua pergunta, né? O Brasil tem excelentes números para apresentar para o Brasil. O Brasil teve um crescimento do PIB acima do esperado em 2023 e o mesmo vai acontecer em 2024. Se nós olharmos em relação ao desemprego, estamos com o menor índice de desemprego na série histórica, com 6,9% de desempregados. Nós já conseguimos incorporar nos últimos 1 ano e 9 meses quase 3 milhões de trabalhadores com carteira de trabalho assinado, um crescimento da massa salarial acima do projetado e, por fim, para não me delongar, a nossa balança comercial dando saltos históricos, o ano passado mais de 60%. Eu fico com um último número, porque esse número é importante. A gente fala de números, são grandiosos, é melhor a gente parar e pensar, né? Atrás desses números existe a cara mais pobre do Brasil, que é sempre de uma mulher negra do norte ou do nordeste, ou de uma criança da mesma região. Então, quando nós falamos desses grandes números, nós estamos falando de inclusão social. E quando estamos falando de inclusão social, nós estamos falando do Brasil dos nossos sonhos. Mas, e sempre tem um mas no processo, é importante que o Brasil cresça de forma sustentável, duradoura e inclusiva pela primeira vez na sua história. Ou, usando um termo que já um ex-ministro da Fazenda já usou, que pare de ter voos de galinha. Para isso é preciso fazer o dever de casa.
o governo, junto com o Congresso Nacional e com a sociedade, tem procurado fazer esse dever de casa. Não vou me delongar aqui, mas acho que um grande passo decisivo para a reindustrialização do Brasil é a reforma tributária, que tem que ser neutra no aspecto fiscal, mas ela veio para simplificar, desburocratizar e permitir que a indústria volte a ter força, gerar emprego e renda. Pelo lado da recomposição das receitas, é importante passar essa mensagem para as senhoras e para os senhores. O que foi feito em 2023 e 2024 foi recomposição da carga tributária. Isso o Tribunal de Contas da União, no relatório, mostra que não houve aumento da carga tributária bruta do Brasil em 23, os números estão aí, mas essa fonte está se esgotando. Qualquer coisa a mais do que estamos fazendo poderia impactar, e a determinação do presidente que não aconteça, um aumento da carga tributária do Brasil. E este compromisso a equipe econômica tem. Nós não podemos aumentar a carga tributária. E aí sobra para mim, para o Ministério do Planejamento e Orçamento, que já estamos trabalhando desde o primeiro dia com a questão do controle dos gastos públicos e analisar a eficiência e a qualidade dos gastos. De forma resumida, Júlia, porque, Júlia, que a gente vai ter outras perguntas, eu diria que para que nós possamos continuar a trazer investimentos estrangeiros, investimento privado nacional venha firme, nós precisamos continuar dizendo que este governo tem um compromisso social, mas sabe que o único meio para se alcançar esse compromisso social é tendo responsabilidade com o dinheiro público, com o gasto público. É garantir não só credibilidade, transparência, segurança jurídica, previsibilidade e dizer que o arcabouço fiscal veio para ficar, que nós temos uma meta que nós vamos alcançar em 2024, que é a meta zero, ninguém pode gastar mais do que arrecada, e em 2025 da mesma forma. Entregamos a piloa ontem, né? Ontem terminamos quase 9 horas da noite de entregar no Congresso Nacional, e eu tenho tranquilidade que o que está naquela peça vai ser executado em 2025. Ministra, então, já que a senhora puxou o gancho do PELOA, né, o projeto de lei orçamentária anual, que é a base para o orçamento do ano seguinte, eu queria explorar um pouco a questão do equilíbrio entre as receitas e despesas que é necessário para que a gente cumpra a meta de déficit zero no ano que vem. O governo ainda precisa de receitas extras para que equilibre esse resultado e, do outro lado, precisa de medidas de cortes de despesas. Então, eu vou separar em duas partes. Primeiro, eu queria que a senhora falasse do ponto de vista de contar com o Congresso para que a gente alcance essa arrecadação extra. Pelo menos duas medidas vão ser necessárias, o aumento da tributação sobre os juros sobre o capital próprio e também o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. A gente mais cedo aqui recebeu o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e ele demonstrou que o Congresso não está mais tão aberto a medidas como essas. O Congresso, no ano passado, aprovou várias medidas de aumento de arrecadação. Diz que agora existe um certo esgotamento. Então, como é que o governo vai atuar caso o Congresso realmente diga não a esse tipo de saída? A gente pensa em mudar a meta do ano que vem? Pensa em alterar o arcabouço? O que se planeja a esse respeito? Nós não vamos mudar o arcabouço e muito menos mudar a meta ano que vem. É importante dizer o compromisso do governo com a estabilidade fiscal. É a única forma de termos inflação baixa, que é o imposto mais perverso na vida dos mais pobres. É importante entender o tempo da política. Nós levamos 30 anos para aprovar a reforma tributária, e ela está aí. Calmem, que a revisão de gastos não levará 30 anos, porque quando a gente fala de fiscal, e essa é a notícia, o lado do copo meio cheio, né? Nós já estamos falando em revisão de gastos, estabilidade fiscal há pelo menos 28, 29 anos. Ou seja, está chegando a hora do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, sentar e ver o que é possível no que se refere a questões estruturantes, rever gastos públicos. A nossa sorte é que o ano passado nós tivemos condições de garantir minimamente um fiscal, porque nós saímos de uma pandemia onde as regras das políticas públicas ficaram muito frouxas. A gente lembra que não podia sair de casa, então não podia cobrar, né, o exame de vida de um beneficiado. E com isso nós conseguimos cortar, sem tirar direito de ninguém que precisava,
quase 12 bilhões de reais do Bolsa Família. Uma parte foi para colocar as famílias que precisavam no Bolsa Família, a outra parte entrou para que pudéssemos equilibrar as contas e garantir com esse dinheiro que pudéssemos cobrir outras políticas públicas. Neste ano, da mesma forma, em relação a outras políticas. Já indo para a pergunta da Júnia, que é a pergunta referente ao ano que vem, no ano que vem, o presidente Lula nos deu um cheque, só que não com mais, com menos, um cheque dizendo: vocês têm autorização para cortar 25,9 bilhões de reais para que tenhamos meta zero. O que eu posso atestar para as senhoras e para os senhores, isto é suficiente para zerarmos o déficit fiscal o ano que vem, mas não será suficiente para 2026. Então, nós temos gorduras, nós estamos falando apenas de fraude, porque fraude é obrigação nossa. Nós estamos falando de erros, nós estamos falando de desperdícios. Então, diante disso, o professor Sérgio Firpo, que hoje preside uma secretaria, é a primeira vez que temos a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, anunciou a semana passada. Além dessa análise vertical das políticas públicas, nós já estamos com um cardápio de medidas para discutirmos com o governo, para discutirmos com a sociedade civil, com os senhores e com o Congresso Nacional, para que possamos modernizar as políticas públicas, modernizar a vinculação dessas políticas públicas em relação, por exemplo, a questões como o salário mínimo e fazer uma integração dessas políticas públicas. É possível fazer isso sem tirar o direito daqueles que mais precisam. Se me permitir, Júnia, apenas nesse equilíbrio, e é importante dizer, a gente falou de notícias boas, né? Nós tiramos 14 milhões de pessoas do mapa da fome, mas não podemos esquecer que ainda temos muito que fazer no social. Esse equilíbrio precisa ser feito. Mas, de novo, da minha parte, do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós temos um planejamento estratégico que envolve o que sabemos que podemos fazer e o que temos que, muitas vezes, que aguardar. O momento certo da verdadeira revisão de gastos, ela se dará no segundo semestre do ano que vem, visando o ano de 2026. Ministra, uma mensagem muito importante que a senhora está trazendo aqui para a gente hoje, que é: o governo não vai ficar só na revisão de gastos que já foi apresentada, que é fundamental, que é o pente fino, mas que não é o suficiente para a gente ter um orçamento sustentável no médio e no longo prazo. Então, a senhora está colocando, inclusive, aqui o timing, né, dessa nova proposta de reforma do orçamento. Do que a gente está falando aqui? É de desindexação dos benefícios sociais? O que a gente pode antecipar aqui como algo que o governo possa aceitar avançar nessa discussão? O que a gente pode antecipar para 25 é o seguinte: nós temos, primeiro, o cheque do presidente. Podem cortar, revisar 25,9 bi. Ah, mas as políticas que foram apresentadas de revisão não performaram até o segundo semestre. A gente vê, coloca outras, mas nós vamos fechar 25 com o objetivo de fazer esse corte. Ah, mas porventura faltaram 2 meses e faltou 1 bi, 2 bi ou 3 bi. Nós temos os instrumentos da lei, que é bloqueio, o contingenciamento. Este ano, para surpresa de muitos, nós cortamos entre bloqueio e contingenciamento 15 bilhões de reais. E fizemos algo mais que foi pouco divulgado. Nós fizemos, por uma determinação, um decreto, faseamento do gasto do orçamento desse segundo semestre. É como se a gente falasse para os ministérios: pisem no freio, vocês não vão poder gastar tudo que está aí, empenhar tudo, porque daqui 2 meses nós precisamos revisar. Estamos perto da meta? Está liberado. Não estamos perto da meta, nós vamos ter que ter novos bloqueios. A Receita está performando bem, acredito que a gente possa conseguir alcançar a meta, né? E estamos trabalhando do lado das despesas obrigatórias para chegar com meta zero sem precisar de novos cortes esse ano. Mas se precisar, iremos fazer. O importante é que nós temos o presidente Lula, embora seja um ser político, e tenha que falar com a sociedade, falar e explicar, é natural, ele tem consciência de que o descontrole fiscal eleva os juros,